Pessoal, agora sim, enfim, 8 horas, hora da nossa live, a hora que estava combinada. Muito bem-vindos à terceira live aqui do Indupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite, né? E hoje nós vamos falar... Eu vou estar aqui sozinho hoje porque, por questões técnicas, né? A Fernanda está tendo que resolver algumas coisinhas. Ela não pôde participar hoje conosco, mas ela está acompanhando, né? E ela vai estar em breve fazendo a dupla aqui comigo, tá? Mas a consulta hoje vai ser vocês, né? Vocês que vão me ajudar. Segue a gente nas redes sociais, não se esquece disso. Clique aí para se inscrever no canal. Ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo. Clique em todos para vocês receberem notificações de todos os vídeos. Por favor, mandem perguntas, mandem questões. Agora a gente está numa live do EDCC Responde, né? Que é o momento em que a gente tira dúvidas de vocês. A gente vai responder todas as perguntas que vocês nos mandam sobre política internacional, teoria de relações internacionais, sobre política como um todo, né? E esse é um período muito propício para você discutir política. A gente está percebendo isso todos os dias, na verdade. Os jornalistas têm nos procurado com alguma frequência, né? Para escrever sobre o assunto, para explicar algumas questões. A gente está vendo uma discussão muito forte sobre ordem internacional, sobre o questionamento dessa ordem internacional, né? E por várias vertentes. E acho que esse é o momento da gente ocupar esse espaço contra as fake news, contra as mentiras, justamente discutindo ciência, democratizando a ciência, e é para isso que a gente está aqui. Então, mandem suas questões, mandem suas perguntas, e eu vou primeiro responder o que já mandaram no chat. Tem uma pergunta no chat. Se vocês quiserem mandar mais pelo chat, fiquem à vontade. E depois eu vou ler nos comentários do próprio canal, coisas que vocês nos enviaram, tá bom? Então, vamos ver aqui. O Fernando Pereira está sempre comentando lá nos comentários do canal. Eu não esqueço, não. Eu ainda não respondi um por um, porque realmente não parei ainda. Mas a gente lê todos, tá? A gente lê tudo que vocês... Eu e a Fernanda, nós lemos tudo que vocês mandam pra gente lá de comentários nos vídeos do canal. E a gente fica muito feliz quando vocês dão esse feedback pra gente. O primeiro é do Fernando, quando sai o vídeo sobre marxismo nas relações internacionais. Eu vou tentar falar mais alto, porque eu vi agora o comentário da Karina. Em relação ao vídeo... Vou tentar falar mais alto. Em relação ao vídeo sobre teoria de relações internacionais, a gente... Deixa eu ver, espero que tenha melhorado. A gente faz teste, a gente começa antes e ainda assim não conseguimos. A gente está aprendendo fazendo, tá? Mas eu vou tentar falar mais alto. De qualquer forma, o vídeo de relações internacionais e marxismo a gente vai fazer em breve, tá na minha lista. É a próxima teoria, se eu não me engano. Só que é bom deixar uma coisa clara. Não existe uma teoria marxista de relações internacionais, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar situar onde está o marxismo nas relações internacionais, para depois a gente avançar para as chamadas teorias, né, de RI. Seriam a teoria da dependência, a teoria do sistema mundo, teoria crítica, que são essas abordagens que a gente tem mais em teoria de relações internacionais. Tá bom? Comentando aqui com vocês também. E o editor está lá tentando subir o áudio direto da cabine dele, na casa dele, na verdade, porque cada um está na sua casa aqui agora. Então, a gente vai fazer vídeos sobre marxismo e relações internacionais. A gente pretende fazer essa coletânea, né? Primeiro situando a área de relações internacionais, depois... Nossa, nem me fala. Depois para a gente fazer as teorias mesmo de relações internacionais, aquelas que são teorias, na verdade, de outras áreas, né, que acabaram vindo junto para as RI, que é a teoria da dependência, o sistema mundo, a abordagem da teoria crítica. Eu não estou no fone, porque o meu fone, eu vou comprar um fone novo. Mas o fone que eu estava usando, ele estava dando problema demais, ele travava. Então, eu estou tentando falar mais alto aqui, o editor está tentando mexer lá. Vai mandando aqui se tiver melhor. Tá? Mandando feedback para mim. E eu acho que tentando falar mais alto, talvez já ajude um pouquinho, né? Eu vou abrir, então, os comentários
com as perguntas que vocês enviam. Eu gosto muito de ler as perguntas que vocês mandam. Só que, obviamente, só porque eu estou querendo abrir, agora sim. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Eu vi que muita gente gostou do vídeo que a gente fez sobre saúde mental com o professor Christian Dunker, né? Eu achei sensacional, ele é muito bom e muito necessário, né? Agora aumentou bastante o áudio, não sei, eu não tenho retorno aqui, então eu vou confiar no editor. Qualquer coisa vocês vão dando feedback. A Karina falou que tá tranquila, ai que bom, fico feliz. Mãe Kátia, oi! Gente, a mãe Kátia tá aqui online, acabei de ver o comentário dela, um beijo, a gente estava junto numa Zoom há 1 hora atrás, há 1 hora literalmente, né? Então, muito feliz de você estar aqui. O Fernando perguntou uma coisa interessante, né? O que faz algo que seja uma teoria de RI? A gente questiona muito isso é uma discussão enorme dentro do campo das RI, porque não há consenso, tá? Você vai ter gente da ciência política falando que o que existe de teoria de RI, inclusive, precisa de alguns ajustes. E tem muita gente falando em teoria de RI que vai questionar se você está falando a partir de uma lógica mais positivista ou mais pós-positivista. Esse debate é bem longo, na verdade, né? Eu acho que é interessante a gente, na verdade, pensar em alguns aspectos, né? A gente precisa ter um objeto, acho que precisa ter sujeito, precisa ter método. Toda teoria precisa de um método. Então, a gente tem que trabalhar com essas questões. Existem teorias de RI que são mais tradicionais e que os métodos são mais racionalistas. Então, a gente pode ter uma conexão mais com as teorias neorrealista, neoliberal, por exemplo, né? E elas são teorias que, dentro de relações internacionais, fazem parte do mainstream. Agora, elas sofrem muitas críticas por abordagens mais modernas, as abordagens mais pós-positivistas, reflexivistas. Né? O próprio construtivismo, apesar de não se colocar como pós-positivista, vai fazer críticas em relação a essa racionalidade presumida. Então, não há um consenso sobre essa ideia de o que é uma teoria de RI efetivamente. Tá? Se você for ver o terceiro debate, o artigo do Lapide, por exemplo, vai mostrar que que existe hoje uma vertente muito forte tentando questionar essa noção de realidade, essa noção de racionalidade. Então, eu prefiro não entrar no mérito, porque o povo já brinca comigo falando que eu ando muito pós-positivista, e realmente eu tenho uma proximidade muito grande com as teorias pós-coloniais, né, com as abordagens mais chamadas pós-estruturalistas, que questionam muito aquilo que foi definido em termos de teorias tradicionais, modernas, né, de relações internacionais. Então, dá para a gente começar a discutir por aí. O Luiz Gustavo mandou o seguinte: gostaria de saber sua opinião sobre a política externa russa. Sei que não é especialidade, mas queria ver a opinião de alguém que entenda. Acho Putin ou o Estado russo muito hábil nessa área. Olha, eu não sou fã, eu vou falar como Lucas, né? E a gente pode depois eu vou começar a pensar como analista. Eu acho que as duas coisas não se conectam muito, não. Eu sou contra essa coisa de achar que a gente separa objeto e sujeito. Aí, de novo, a gente entra na questão da teoria. Mas o Putin, ele tem se mantido no governo com alguma maestria, né? Ninguém fica no governo tanto tempo com essa capacidade de manutenção do poder sem alguma capacidade, sem nenhuma habilidade. Né? E ele tem muita habilidade nesse aspecto. É alguém que olha para o Estado a partir de uma perspectiva até mais olhando, questionando muito esse papel do Estado dentro das relações internacionais e da ordem internacional. Né? O que eu estava querendo dizer é, ele é muito crítico da ordem vigente e muito do que colocou ele no poder, que definiu a presença dele no poder e que garantiu com que ele se perpetuasse lá, eu acho que tem a ver com essa crítica à ordem internacional e uma retomada de um discurso, de uma narrativa de uma Rússia grande, né? Da ideia de que é possível retomar aquilo que era a Rússia pré-final da União Soviética, ou seja, soviética, né? Pré-crise, né, do Gorbachev, já de acordo com ele, com a visão foca euroasiática, né, que olha para a Rússia dos dois lados. A Rússia tem um papel excepcionalista, né, pelo seu tamanho, pela sua geografia, pela sua história. Então,
eu acho que o Putin se insere muito nessa guerra de narrativas em relação ao Ocidente e internamente, né? Que aí a gente vai ver, por exemplo, como que o governo russo vai se constituindo em relação ao outro. É um país que, infelizmente, usa de um discurso muito racista, muito xenófobo, LGBTQI-fóbico. Então, infelizmente, se a gente olhar só para a questão da perpetuação do Estado, o Putin realmente foi responsável por reinserir a Rússia no cenário internacional. Se a gente olhar para aspectos domésticos, eu acho que nós temos que questionar muitos desses instrumentos que foram usados por ele para se perpetuar no poder, né? Inclusive em questões da democracia, o que é aceitável em termos de referendo. Aí é uma discussão muito longa, né? Liberais vão falar uma coisa, marxistas das RI vão falar outra. O meu foco geralmente é mais para a questão da identidade, certo? Muito bom. Eu gosto muito quando vocês interagem, então podem mandar perguntas à vontade. Vendo aqui, o que vocês mandaram mais nos comentários. Muito bom. Eu vi que vocês... Deixa eu ver aqui, ó. Foi o Marcos Carvalho. Ele mandou assim: parabéns pela iniciativa, seria possível um vídeo sobre geopolítica e defesa. A gente está devendo mais vídeos de segurança, né? De defesa e de geopolítica. Eu acho legal a gente começar, inclusive, a trazer os conceitos de geopolítica. Falar do Mackinder, do Mahan, depende, né, de onde você está trazendo, do Hofstadter. Tem vários teóricos que eu gosto muito, que são muito interessantes, que dão a base da geopolítica. A gente pode, inclusive, trazer de volta o professor Davi, abusar dele um pouquinho mais, do Davi Magalhães, nosso amigo querido, que já veio 2 vezes aqui no canal para falar sobre a discussão entre globalização e globalismo e para falar sobre a ascensão da extrema-direita, né, para falar sobre esses grupos que têm surgido no mundo. O Davi é um cara sensacional, né? Eu sei que ele estuda muito essas questões de geopolítica. Além dele, eu sei que a Laís, que já participou com a gente também de alguns episódios, ela também ela também estuda bastante geopolítica. Ela está muito bem-vinda aqui. Além disso, gente, o pessoal do GEDES, né, do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp Franca e do Santiago Dantas, né, com quem eu estudei, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, estão muito bem-vindos para vir aqui. O espaço é aberto. Eu sei que vocês são especialistas em defesa, em geopolítica, em segurança, até porque a minha área de concentração no mestrado foi paz, defesa e segurança, então é uma área que eu gosto muito. Estão todos muito convidados para vir falar sobre o tema. Inclusive os professores, professor Hector Sampierre, professor Cizelei, professor Samuel, todos os demais professores lá do Santiago Dantas, a quem eu mando um abraço muito carinhoso. Uma coisa importante que o editor acabou de me lembrar: muitíssimo obrigado a todo mundo pelos 7.000 inscritos. Tá? A gente está muito feliz que a gente atingiu essa marca. A gente está tendo um crescimento muito grande, muito legal, né, do canal. A cada dia que passa, as nossas metas vão sendo aumentadas, né? Na verdade, elas crescem porque a gente está tendo que se adaptar a isso tudo. Então, é inesperado. A gente não sabia que ia conseguir esse número tão rápido. A gente está muito feliz. Obrigado. Não tem outra coisa para falar. Se inscrevam, né? Ativem as notificações. É isso. Não está acabando, não. É só para lembrar vocês. E o Fernando mandou: você vai comentar algo sobre a categoria de revolução presente na obra do Halliday, né? Repensando as RI. Eu acho legal falar do Halliday, né? Ele vai ser um dos primeiros, vai ser um dos pioneiros para falar de teoria de RI. Eu gosto muito desse texto dele e gosto muito de um texto do professor Tulo Vigevani, que ele escreveu com outros autores, inclusive colegas nossos. Eu acho que é Marxismo em Relações Internacionais. Eu uso esse texto, inclusive. Depois eu vou, no vídeo sobre RI e marxismo, eu vou trazer a discussão do Halliday e vou trazer a discussão que o professor Tulo faz. Tá? E também vou partir muito do imperialismo do Lenin. É dali que eu acho que vai dar para a gente construir o argumento do começo do marxismo e das relações internacionais juntos, né? Das RI enquanto disciplina e tal. O Luiz Gustavo mandou: concordo com você, ele é um autocrata muito conservador em costumes. Obrigado pela opinião. Viva nosso sofrido Cruzeiro. Ô, rapaz, falar de futebol tá difícil demais. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre como que o coronavírus, né, impacta, né, na questão do futebol, porque mostra que o futebol internacional, ele é um ator transnacional, na verdade, né? As ligas europeias, algumas ligas asiáticas, elas estão inseridas quase num
num contexto ali de uma cadeia financeira. É um negócio super interessante. Eu acho que dá para abordar isso num vídeo sobre futebol e RI, o segundo, né? Oi, Gramsci. Deixa eu mostrar ele para vocês que apareceu aqui agora. Oh, meu Deus! Oi, gente, eu sou o Gramsci. Eu sou muito lindo. Gostoso. Então, não, falar de futebol tá difícil, viu? Eu nem sei se é bom ou se é ruim parar, porque a gente parou na Série B, né? Nesse momento agora. Que tristeza, gente. Nossa. É isso, vai dar tudo certo. E o Eric Campisi, é assim que fala, espero que sim, mandou: oi, você pode falar um pouco sobre liberalismo social e moderno? A gente pode sim. Eu acho que é melhor, inclusive, né? Eu não sou especialista em abordagens liberais, mas a gente tem aquele liberalismo lá atrás, a construção do liberalismo que tem a ver com aquela visão renascentista, com o modernismo, com o iluminismo, o racionalismo, vários ismos, né? E a gente está falando então de um período de ascensão das luzes. O liberalismo, enquanto essa filosofia, essa ideologia, ela começa lá atrás. A ascensão o questionamento das monarquias, o questionamento do metafísico, a conexão com a ciência, a ideia da liberdade a partir das constituições. É daí que vem esse liberalismo, né? Vem também a ideia de livre comércio contra o protecionismo, e aí ele vai avançando. Eu não vou entrar no mérito porque eu não sou especialista, e eu acho melhor a gente pensar em chamar alguém. Aí, ó, tá ótimo, uma ótima sugestão de vídeo para explicar, né, como é que ocorreu a evolução desse liberalismo e a diferença, né, do liberalismo que é a ideologia, o que é a ideologia liberal hoje em dia, e o que é a bobagem que muita gente fala, achando que pode separar, por exemplo, o liberalismo econômico com o liberalismo dos costumes. E o que eu conheço de liberalismo não dá para fazer isso, tá? O que eu converso com meus amigos liberais, essa é uma grande bobagem. Né? Ou você é liberal por completo, você defende o liberalismo nos direitos humanos, na Constituição, na liberdade de ir e vir, só que, né, dentro de preceitos constitucionais e no respeito ao coletivo, existe uma lógica do respeito ao coletivo, da tolerância, do entendimento coletivo no liberalismo. Leiam mais Adam Smith, leiam Melchior, como diria Davi Magalhães. E não só dessa questão do chamado libertarianismo, que eu acho uma visão muito mais conservadora do liberalismo do que qualquer outra coisa. Aí já sou eu falando, minha opinião. Mas nós vamos chamar liberais aqui, pessoas que se dizem liberais, para vir falar para vocês. Eu não sou um liberal, no sentido da ideologia liberal, né? Mas eu acho que eu me encaixo em outras perspectivas. Mas por isso eu prefiro chamar alguém para comentar isso conosco, né? Pô, tem uma pergunta boa aqui, de um comentário que fizeram, bem interessante, da Juliana, no nosso vídeo sobre Westfália. Não sei se vocês sabem, mas o vídeo de Westfália é um dos vídeos que mais tem acesso até hoje. O vídeo sobre profissional de RI e o vídeo sobre Westfália. Westfália é um tema que nas relações internacionais ele é central, né? É impressionante como é que não tem jeito de falar de RI sem falar de Westfália. E aí eu gosto muito das visões modernas, inclusive, que começam a questionar o papel que Westfália teve, né? E é uma narrativa que vem junto com a ideia de colocar a Westfália na centralidade de tudo. E aí a Juliana colocou uma dúvida: será que o Império Romano Germânico era católico e não reconhecia os príncipes de outras regiões que fossem protestantes, mesmo depois da paz de Augsburgo? Então ela está perguntando, né, da questão do reconhecimento em relação às outras regiões, mesmo depois da paz de Augsburgo. A paz de Augsburgo determinou o respeito às religiões alheias, né, no sentido de que o soberano de cada região poderia determinar a sua religião e os outros respeitariam. Aquela lógica do cuius regio eius religio, que vai ser depois reafirmada em 1648 com Westfália. Se não me engano, essa é a conexão que a gente vai fazer automática, né, em relação a esse sistema. O problema, na verdade, é que a paz de Augsburgo vai ser desrespeitada, justamente por causa da tentativa dos Habsburgo, a paz de Augsburgo e os Habsburgo, são duas coisas diferentes. Os Habsburgo vão buscar um processo hegemônico, né, usando, inclusive, do pretexto religioso. Mas a gente sabe que Westfália tem uma conexão muito mais forte com as questões políticas, justamente porque a França, que era um país católico, vai apoiar os protestantes. Ou seja, a noção de que a gente tem que ter um equilíbrio de poder, uma balança de poder, muito mais do que seguir o caminho da religião enquanto determinante dos fatores políticos. Eu acho legal pensar nessa questão. Vou voltar para os comentários de vocês. O Eric mandou tranquilo, obrigado. Eric, gostei muito da sua sugestão. Fernando Pereira, leiam Davi Ricardo
Não sou liberal, nem gosto, mas é importante. É isso mesmo, tem que ler esse pessoal para poder entender. Né? Adam Smith, né? Também tem que ler tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos tentar criar uma... Se a gente quer criticar alguma coisa ou seguir alguma coisa, a gente tem que saber de onde vem ela. O Luiz Gustavo mandou: quem diria que iríamos chegar a esse fundo do poço, as diretorias do Cruzeiro? Rapaz, a gente ri para não chorar mesmo. Fernando mandou: além dos podcasts Xadrez Verbal, Revolu Show, Chutando Escada, tem algum outro cast bom para acompanhar relações internacionais? Tenho. Petit Jornal. Eu adoro. Petit Jornal do Bagdadi. Né? Ele... eu acho meu celular aqui. O Petit Jornal é muito bom. E eles são episódios rápidos. Eu estou olhando aqui no celular quais que eu assisto, quais que eu ouço. Chutando Escada, Vira Casacas. O Que Mundo é Esse? Eu gosto muito. Do Heitor. O nome disso, perdão, confundi, gente, desculpa, Heitor. O nome disso é Mundo. É tanto podcast que eu tô ficando doido, eu tô ouvindo muito podcast. O nome disso é Mundo. Eu vou colocar aqui para vocês. O nome disso é Mundo. É o podcast do Heitor Loureiro. O Heitor Loureiro eu gosto muito. Um amigo muito querido. Já veio aqui no canal para falar sobre genocídio, né? Sobre os 100 anos. 100 anos? Nossa, já tem isso tudo. Da Convenção sobre Genocídio. Então fica a dica para vocês. O que mais? Lucas, você acredita que a pandemia pode servir de pretexto para o endurecimento dos regimes democráticos? A Bela Tonon perguntou. Eu acho, infelizmente, eu acho que a gente já percebeu, isso já aconteceu em vários lugares, tá? A gente percebe que as crises em geral, elas têm uma propensão muito grande a gerar regimes autoritários ou, em algum momento, a gerar questionamentos da ordem vigente, né? A gente viu isso na crise de 29, a gente viu isso principalmente, estou pensando aqui em casos mais recentes na América Latina, no Fujimori, né, na questão do combate aos grupos domésticos, mas a gente teve endurecimento também de questões de direitos humanos, né, uma piora dos direitos humanos na Colômbia. A gente tem isso no Brasil o tempo todo, né, só que ninguém fala, que acontece nas comunidades, acontece em relação a uma série de populações, população preta, indígena, em relação à mulher. Chegou o militudo. Não, gente, não é isso. É uma questão que a gente tem que entender que eu, por exemplo, como homem branco, tenho uma série de privilégios. Aí, perdão, se nós olharmos para a questão, né, da atuação dessas democracias, no caso da democracia brasileira, ela funciona de um jeito para um grupo da população e funciona de outro para outro grupo da população. Não é muito diferente. O que nós temos no governo brasileiro agora é justamente isso. É um governo que é antidemocrático para todos, né? Que endureceu o discurso para todos. O problema é quando esses partidos, esses políticos usam da pandemia... Preciso tomar uma aguinha, mas espera aí. Deixa eu dar pelo menos uma meia hora. Usam da pandemia, usam das crises econômicas para aprovar pacotes econômicos ou políticos, né, que quebram a lógica vigente. O caso da Hungria é um exemplo importante. Ela aprovou poderes, né, para o presidente, agora não me lembro se era o primeiro-ministro ou o presidente, podem me corrigir, poderes para o executivo que não existiam antes, né? O que a gente está vendo, na verdade, é um questionamento dessa representação, desse poder representativo, da democracia representativa. E isso está acontecendo no Brasil, tá, gente? O tempo todo, por meio de fake news, por meio do questionamento da verdade, da ciência, do questionamento da política tradicional. Essa discussão política nova e velha é uma grande bobagem. Por quê? Porque não existe isso de política nova e velha. Existe política. Nós temos que entender como é que ela evolui, como é que ela usa de novas narrativas, de outros discursos, como é que ela constrói, às vezes, em cima do outro, o inimigo, o ruim. É muito mais nesse sentido. Né? Não tem diferença prática se a gente for pensar nisso. Deixa eu só pegar uma coisinha para tomar rapidinho, porque minha garganta tá ruim. Voltei. Eu jurei que era rápido. Peguei água de coco, peraí. Vou deixar aqui no chão. Gente, aqui é tudo improvisado, tá? Aqui é tudo na amizade. Não tem jeito. Quem mandou isso? Deixa eu ver. O Luiz Gustavo, outra questão. Você acha que seria uma política externa coerente por parte do Brasil para a América Latina? Luiz,
depende muito da percepção, né, do que quais seriam os objetivos e os interesses do país. O que eu acho é que, se a gente olhar em termos práticos na nossa história, o Brasil sempre ignorou muito a América Latina. O Brasil sempre olhou muito para o outro, né? Para o outro lado, na verdade, no sentido do Atlântico, olhando para os Estados Unidos, olhando para a Europa, olhou muito mais para esses atores do que olhou para a América Latina. Então significa que a gente tem que romper e parar de ter relações com esses países tradicionais, né, da nossa política externa. Não. O que eu acho que tem que ter, que é coerente, é o seguinte: a gente não vai sair daqui. O Brasil não vai sair aqui do lado da Argentina, não vai sair do lado do Peru, do Uruguai, travou aqui, do Paraguai, da Bolívia. São países importantes, são países com os quais nós temos um projeto de integração, são países com os quais nós temos uma série de acordos comerciais e que, portanto, são importantes. E eu acho que não existe inserção internacional de um país protagonista que quer ser protagonista, e o Brasil deveria ter algum tipo de projeto no sentido de, pelo menos, ocupar um lugar em termos de política internacional. Não é um ator irrelevante, o Brasil é importante, né? E isso não tem jeito de acontecer sem passar pela própria região. O problema é que o governo atual, né, e eu estou falando do governo atual mesmo, o governo Bolsonaro, porque os anteriores, se nós pegarmos de Sarney até Temer, algum tipo de inserção regional tinha. Algum tipo de ideia de inserção tinha. Pelo menos alguma coisa em relação à América Latina pensava. Esse governo não tem nada em relação à América Latina. Qual é a proposta? Qual é o projeto? Qual é o planejamento? Nós temos duas visões muito contrastantes. Uma que vai focar, até então, né, antes desse governo, antes desse desgoverno, nós tínhamos uma visão que focava em uma América Latina politicamente unida, né, integrada, e uma visão mais focada na questão do regionalismo aberto, um foco mais nas questões comerciais. Essas vão ser as duas grandes diferenças. A coerência está em olhar para dentro, não olhar só para fora, no sentido, né, da América do Sul, da América Latina. O que eu acho que seria coerente, no mínimo, é nós respeitarmos a Constituição, que diz que a América Latina, né, que a América do Sul, que a integração regional latino-americana vai ser um fator importante. Acho que esse é o mínimo que a gente esperaria. Luiz, o AF tinha mandado uma pergunta, mas sumiu daqui. Se eu assisti o Poço. Gente, eu assisti o Poço, mas eu não sei se eu sou uma boa pessoa para falar disso, porque eu não gostei. Tá? Eu achei um filme muito raso, muito fraco. Eu achei um filme que ele é pretencioso demais e ele, não sei, tem pseudo-metáforas demais. Eu não sou muito, não fui muito fã do vídeo, não. Achei bem qualquer coisa, pra ser sincero, viu? Tem que estar lá, entretenimento, né? Tá na Netflix, se você assina, assiste. Eu queria ter minhas 2 horas de volta, de 1h30 que eu vi daquele filme. Infelizmente eu não posso ter. Qualidade desse podcast, é verdade. O Luiz Gustavo falou, Loureiro é o cara que saca tudo de Armênia. É ele mesmo. Ele saca mesmo tudo de Armênia. E não só, tá? A Armênia é um dos grandes temas dos quais ele entende. Heitor, se você tiver aí, um abraço para você. O Jean FF1 mandou. Você acha que existe alguma relação com a guerra híbrida em nossa política atual, pensando na bagunça que estamos vivendo? Cara, eu vi quem falar disso, a única pessoa que eu vi falar disso recentemente foi o Ciro, né? E é interessante de onde ele traz, né, a questão da guerra híbrida. Eu acho que existe uma série de questões. Eu ainda não sei se o termo, para mim, seria o ideal, porque guerra pressupõe uma tentativa de dominação de um sobre o outro, em alguma maneira. O que eu acho é que existe, sim, uma série de conflitos no campo diplomático, no campo político, né, no campo militar, dentro de algum contexto, mas eu acho que dentro do campo cultural a gente pode entender de outras formas. Eu gosto muito da análise que a gente pode pegar a partir das visões pós-coloniais e da visão da teoria crítica, né? Que é uma busca constante de certos grupos de se imporem a partir de certas narrativas, a partir de certos discursos. Então, nessa ideia de guerra híbrida, nós temos ali uma tentativa constante de construção da ordem internacional a partir desses mecanismos. Óbvio, por trás nós temos uma série de problemas relacionados aos chamados atores transnacionais, hackerativismo
em relação ao terrorismo, narcotráfico, em relação aos grupos de extrema-direita, a alt-right. Ou seja, o que nós temos é uma guerra constante, apesar de não gostar do termo, em relação à dominação do discurso, em relação a quem é o dono da narrativa. E isso é extremamente importante, porque isso define quem é o dono da verdade, né? Quem está falando a verdade. É a mídia tradicional ou não é? É o Estado tradicional na forma como a gente conhece a partir das instituições ou não é? Então, eu acho que realmente a gente está vivendo um mundo de contestação de uma série de coisas, né? E isso entra naquela discussão que a gente tem sobre ordem internacional. Então, eu acho que nesse sentido, a bagunça que nós estamos vivendo tem muito a ver com isso. Uma incapacidade da gente criar mecanismos institucionais comuns para lidar com os problemas que nós temos ligados a essa ordem internacional em transformação e a ascensão de uma série de grupos e pessoas e essa ideia das fake news, né, que está mexendo realmente na nossa capacidade de lidar com as informações. Uma aguinha de coco está aqui do lado. Peraí. A gente tem que se hidratar nessa pandemia. Fique em casa e se hidrate. Luiz Gustavo mandou: Ernestão, o pior chanceler ever. 200 anos de diplomacia enterrados em 16 meses. Não poderia concordar mais. Né? Ernesto Araújo é o pior chanceler que já tivemos na história. Talvez o pior chanceler da história do planeta. Eu não sei se eu conheço ninguém tão tosco e tão mal preparado. Quer dizer, preparação ele teve, né? Ele não está usando. Mas eu não conheço ninguém tão ruim na história da chancelaria brasileira ou em qualquer... Eu não consigo nem expressar o tanto que eu acho esse indivíduo incompetente e né, para não falar outras coisas. O Gustavo perguntou: do Bacurau você gostou? Gostei. Bacurau eu gostei. Eu achei meio um mundo meio futuro meio distópico. Eu adoro filmes de distopia, né? Adoro jogos de distopia, filmes e livros de distopia. 1984, Admirável Mundo Novo. Umas coisas meio malucas assim. Eu gosto muito dessa ideia. Oi, pequeno. Tô pegando a minha mão aqui por quê? Eu gosto muito dessas tentativas de explicar o mundo, mesmo que sejam meio negativas, assim. Porque tem hora que a gente é meio pessimista, quando cada vez mais que a gente lê, mais pesquisa, não sei se a gente fica mais otimista, não. Mas não vou falar isso não, porque fica até feio. Mas, deixa a gente pensar... Eita, mensagem aqui importante. Se a gente pensar em Bacurau em termos de renovação do cinema, eu acho sensacional a capacidade que ele teve de mobilizar as pessoas, levar ao cinema. Eu gostei muito da interpretação das comunidades, da comunidade atuando, né? Tem uma coisa ali de aquele psicotrópico mexendo com o clima das pessoas, com a mente das pessoas, expandindo a forma como elas lidam com a dor. Eu achei diferente, para dizer o mínimo, né? E o Brasil faz pouco filme nesse sentido, pelo menos que eu saiba. E eu adoro ficção científica, então é um filme que se insere em ficção científica também. Então, achei legal. O Victor mandou: conheci o canal pela minha orientadora Anelisa Tomazella, gosto muito de vocês. Anelisa, muito gente boa. Manda um abraço para ela, fico muito feliz pelo feedback. Ela pode muito bem vir aqui participar conosco, inclusive, né? Via assim, gravar conosco via Zoom, que é o que a gente está podendo hoje em dia. Mas, né, quando a gente puder pessoalmente, também vou querer. Além disso, Dom Francisco mandou: como você avalia a falta de alinhamento por parte do nosso governo com a OMS? Rapaz, eu acho... difícil, viu? A gente fica até meio consternado, né, um pouquinho assim, porque eu tenho muitos amigos que trabalham na área médica, minha irmã é médica, eu tenho muitos amigos, eu tenho pessoas queridas que trabalham como enfermeiro, técnico de enfermeiro, de enfermagem, pessoas que trabalham em questões, em coisas essenciais, né, em áreas essenciais, e essas pessoas estão sofrendo muito porque elas não podem deixar de ficar em casa. Quer dizer, elas não podem ficar em casa, perdão. Enquanto eu, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, o poder de ficar em casa, de ficar quietinho aqui, e de fazer minha quarentena, de trabalhar daqui, de mandar gravar minhas aulas, fazer Zoom com meus alunos. Então, assim, está mais que provado, né, pela ciência. A Organização Mundial da Saúde é uma organização super séria, não tem nada de globalismo, não tem nada de Foro de São Paulo, isso é uma burrice, uma coisa idiota que tentam propagar. E vocês me desculpem, né, falar dessa forma assim,
mas não tem outra forma de falar sobre isso, tá? Fake news tem que ser tratado como mentira, né? E o que o governo fala em relação ao OMS, em relação ao coronavírus, é mentira, tá? Não é verdade. A quarentena é importante, ela salva vidas. A OMS já mostrou que o isolamento social é o que garante com que a gente possa, sim, voltar à nossa normalidade o mais rápido possível e, portanto, reativar a nossa economia, pensar nos empregos novamente. Tá? Não tem essa troca besta, essa grande mentira entre vidas e economia. As duas coisas andam juntas. Né? Saúde, obviamente, tem que vir em primeiro lugar, a vida das pessoas tem que vir em primeiro lugar. Para garantir a vida das pessoas, só com isolamento social. E a gente vai ficar repetindo isso mesmo, gente. Tá? Não tem como. E o presidente desrespeita isso. Ele ignora isso. Ele tem uma necropolítica, uma política de morte. O que a gente está vendo ali, na verdade, esse governo é um governo neofascista. Né? Podem discordar da minha opinião, não tem problema nenhum. Podem, né, achar que é muito radical, não tem problema. Mas eu acho que a gente tem que começar a dar o nome aos bois. Né? Um desgoverno que não respeita normas internacionais, que não respeita as instituições, que não respeita a própria população. E coloca, né, milhões de pessoas em risco e que está sendo responsável, portanto, né, pela disseminação da doença e por esse tanto de morte que a gente está tendo. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais tem casos diariamente. Tá? Então, se tiver, resumindo, né, eu avalio muito mal. Eu sou contra esse governo. Infelizmente, é isso. A gente tem que ficar em casa e a gente tem que combater as fake news, a gente tem que compartilhar coisas boas e mostrar para as pessoas que estão duvidando que a ciência é a única fonte de informação viável nesse momento. A mídia está fazendo um ótimo trabalho, a ciência também. Vamos acreditar nisso e vamos compartilhar. Fique em casa se você puder. Tá? O Jean mandou, entendi, valeu pela resposta. Imagina. A Kátia, mãe Kátia querida, essa parte é massacrante, os nossos estão na linha de frente. Sei muito bem, mas estamos junto, é isso aí. Vai passar, mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos ficar em casa. Graças a Deus a gente pode fazer isso, a gente pode ficar em casa. Então vamos ficar por aqueles que não podem. O Luiz Felipe cheguei atrasado. Não, mas não tem problema não. Manda a sua pergunta, manda seu comentário, manda tudo que você quiser. Fiquem à vontade para trocar ideia. A gente está aqui para interagir, bater um papo, tá? Falar o que vocês quiserem. A live vai ficar gravada, vai ficar lá disponível para vocês depois, como se fosse um episódio do canal. Então não tem perigo não. Você não perdeu nada. Você pode assistir tudo depois a partir de onde você chegou. Muitos comentários pedem para a gente continuar com a playlist de teoria, né? Nós pretendemos, viu, gente? É que dá trabalho gravar os vídeos de teoria, porque eles exigem uma preparação maior. Eu vou mandar um oi pro meu pai também. E daqui vou te mandar uma mensagem no WhatsApp para mim falando assim: oi, assisti, falou do Candomblé, teve uma hora que o Mujica passou atrás de você no sofá. É isso, né, gente? A gente lida aqui com os 4 gatos que estão deitados ali, apagados no canto. Destruíram a casa? Mentira, destruíram. Mas passaram correndo o tempo todo e agora estão deitados. Lucas Paleno, só pode escolher um. Civilization, Star Wars. Ô, Lucas. O Lucas é nosso editor. Maldade isso aí. Pra jogar, Civilization. Pra assistir, Star Wars. Foi um só. Pronto. Não teve erro. Aí essa é maldade, né? Não tem jeito. Civilization não dá pra jogar mesmo. Pronto. Não tem erro. Deixa eu ver aqui o que mais. Gostei muito do... Ah, aqui é um comentário muito legal. A Sara Oliveira perguntou assim: eu estudo psicologia e estou entrando no curso de RE e AD. Vocês acham que os dois cursos se complementam? Não sei se a Sara está assistindo ou não, talvez ela assista depois gravado. Muita gente tem questionado a gente, perguntado sobre psicologia e relações internacionais. E olha, é um campo que tem pouca pesquisa, tem pouca gente relacionando, viu? Recentemente, alunos meus de política comparada, se vocês estiverem assistindo, oi para vocês, estudem, preparem um projeto. Eles estavam querendo fazer análises que estavam próximas da psicologia, que se aproximavam da psicologia. E aí as ferramentas que eu indiquei estavam mais conectadas com algumas teorias que a gente conhece, né? Análise de política externa cognitiva, algumas coisas tentando entender a questão dos arquétipos, mas dentro de uma linha
das identidades, tentando entender, portanto, a questão dos discursos, da semiótica, que são tentativas de conectar as coisas. Mas acho que o interessante de RI é justamente a nossa capacidade de ser transdisciplinar, né? A gente ir além da nossa própria disciplina, trazer a sociologia, a antropologia, trazer as questões de cultura. E eu acho que a psicologia pode ser uma dessas coisas que a gente pode trazer junto para as RI com maior ênfase. Acho que está precisando pensar nisso, né? Capacidade de decisão, já existem trabalhos sobre isso, né? Mas entender melhor o processo de tomada de decisão, entender como que certos eventos podem criar questões traumáticas numa população. Eu sei que existem livros também sobre isso, fica a dica para vocês. Eu acho que é legal. Vitor mandou também. Infelizmente, a realidade do Brasil com seu líder é muito triste. Como você vê os comentários e risco de se falar em impeachment em meio a uma pandemia? Paz, olha, mais de 20 processos, tem mais de 20 pedidos de impeachment já em relação ao presidente Bolsonaro. Isso demonstra que, pelo menos assim, parte da população está não só insatisfeita, como acha que houve crimes de responsabilidade. E aí a nossa Constituição é muito clara. Se acontecer crime de responsabilidade, o presidente pode ser julgado por isso. Só que impeachment é um processo político e jurídico. Juridicamente, portanto, pode ocorrer a interpretação de que houve um crime de responsabilidade e só que para chegar num julgamento, né, ali no STF, do STF presidindo uma reunião específica para ver se houve ou não esse crime de responsabilidade, ele precisa, na verdade, de uma votação. Então, em última instância, pode acontecer uma interpretação jurídica, etc. Se não ocorrer junto um processo político, e aí eu estou dizendo que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem que aceitar esse pedido, não adianta, né? A gente não vai ter impeachment. E aí a gente tem que pensar em alguns fatores. Para pedir um impeachment, a gente pode pensar de duas formas. Ou a gente pede impeachment para enfraquecer o presidente, né? Para mostrar para a população que ele está errando, que ele está cometendo crimes, e aí esse pedido pode ser aprovado ou não. O problema é o seguinte, se a Câmara não aprova esse pedido de impeachment, será que o presidente não sai mais forte? Ou pior, né? Será que, na verdade, mostra que, de alguma forma, o presidente tem algum tipo de controle ali dentro do Congresso? E aí o presidente da Câmara sai enfraquecido? Ou a gente consegue colocar, só que, quer dizer, perdão, ou o Rodrigo Maia segura esse pedido de impeachment justamente porque ele acha que não tem os votos suficientes e ele talvez esteja esperando o momento certo. A gente não sabe exatamente. Né? A gente não sabe como que isso está sendo interpretado pelo Rodrigo Maia, de que forma ele acha que isso vai melhorar ou piorar a relação política dele, do Bolsonaro com os demais atores, porque institucionalmente está super enfraquecida, né? Não dá nem para pensar em outra coisa. Bolsonaro, em relação aos três poderes, olha o que ele apoia, olha as manifestações que ele tem apoiado, que pedem fechamento de Congresso, fechamento de STF, isso é anticonstitucional, isso é antidemocrático. Então, no mínimo, ele deveria responder pelos seus atos, né? O Igor, oi Igor, saudade de você, como é que você tá? Mano, oi querido, você acha que as pessoas precisam entender que em momentos de pandemia elas precisam de ajuda do Estado, já que a economia está sendo afetada? R$600 é o começo, mas não é bastante? Cara, eu fiz uma thread no Twitter recentemente sobre isso, falando o seguinte, vai ter impacto na economia? Vai ter impacto na economia. Por quê? Porque é uma crise, gente, porque é uma crise. Pandemias, né, significam que a gente teve uma doença que se espalhou no mundo inteiro, de uma forma incontrolável, né? Se a gente for pensar em termos práticos, a gente não tem como controlar sem ser por meio do isolamento social. E isso que é o problema. A gente voltou num momento em que, sem uma vacina, não tem o que fazer. Então, o que acontece? As pessoas têm que ficar em casa. Ficando em casa, as pessoas não estão comprando. Ficando em casa, a demanda por uma série de produtos vai diminuir. Então, o governo, né, os governos, na verdade, o papel deles agora tem que ser justamente desse de suprir. Na minha opinião, né, se tem um momento em que o governo tem que gastar dinheiro, tem que soltar dinheiro na população, tem que garantir minimamente, né, recursos para a população, é essa. Porque a população, principalmente os mais pobres, principalmente aqueles que não têm capacidade de se garantir sozinhos, e também os autônomos e as pequenas empresas, né, então, principalmente, elas vão sofrer muito mais. São essas pessoas que vão sofrer muito mais do que as grandes empresas, que têm caixa, que têm capital de giro, que têm capacidade de se manter ao longo do tempo. Ou seja, quem que tem recursos para poder financiar esses gastos emergenciais? O governo, especialmente o governo federal, mas os governos estaduais também, os municipais e
estaduais e municipais em bem menor medida. Mas o governo federal, sim. É ele que tem que dar linhas de crédito muito maiores para os pequenos e médios empresários. É ele quem tem que bancar as contas de luz, os aluguéis e outras contas importantes, né, de gás, por exemplo, das populações mais vulneráveis. É ele que tem que acolher, dar alimento, cesta básica para boa parte da população que não tem renda alguma e vai sofrer muito mais agora nesse período. Ou seja, a economia vai ser afetada. E o problema é o seguinte: você pode dar dinheiro, ajudar a iniciativa privada no sentido de tentar forçar a produção. Não adianta, porque a demanda está totalmente reprimida. Reprimida no sentido de que não existe, na verdade, essa demanda. Né? As pessoas não estão consumindo, e elas vão consumir muito menos, né? Porque elas estão ou dentro de casa, ou porque elas não têm mais seus empregos, ou porque sua renda diminuiu. Por isso que o Estado tem que intervir. É nessas horas que nós precisamos mais ainda de um Estado que garanta minimamente. A gente está falando de dignidade, nós estamos falando aqui de comida, nós estamos falando de um mínimo, né, para essas pessoas. Além de tudo, né, a gente tem que falar de reconversão industrial. O governo, em que hora que ele começou a falar disso? Por que a gente não está produzindo máscaras? Por que a gente não está negociando com as empresas, né, por exemplo, que tem algodão, que tem malhas, para poder construir máscaras e dar para a população gratuitamente? O governo compra, obviamente, e distribui. Por que a gente não está investindo em produção maior de alimentos, né, empregando mais pessoas, coisas que o governo poderia incentivar mais? Tem muitas formas de pensar em maneiras de amenizar o impacto na economia, né, de ajudar as pessoas, mas não tem jeito se não for por meio do Estado. Tá? As pessoas mais pobres sempre vão sofrer mais, infelizmente. É para isso que a gente está tentando trazer essa discussão da necessidade de ficar em casa, né, muito bem colocado. E R$600, vamos combinar, gente, é muito pouco. Tá? O país está em crise, etc. Ó, tem dinheiro para cartão corporativo do presidente, a gente tem uma classe jurídica, uma classe política, né? O judiciário, o legislativo, o executivo. Eu estou falando aqui dos cargos grandes, tá? Não estou falando de servidor público que ganha pouco, não. Essas pessoas, elas precisam de ajuda também. Não pode cortar salário do servidor público que está fazendo, né, um trabalho super importante. Estou falando aqui do tanto de benefício, por exemplo, que a gente tem para deputado, para juiz, para procurador, etc. Por que eles são melhores que os outros? Não são. Aí a gente fala, o Brasil não tem dinheiro. Ué, como assim não tem dinheiro? Você tem dinheiro para pagar benesse e privilégio dessas pessoas? Então tem dinheiro. O Brasil é um país com muitos recursos. A gente precisa investir melhor esses recursos aí. Tá? Então quando a gente critica, né, quando esse governo fala que não tem recursos, eu acho que dá para começar a pensar de outra forma. Suzane mandou, olá Lucas, boa noite. Oi Suzane, tudo bem? O Francisco mandou, thanks. O Douglas mandou, ao tentar normalizar a abertura, houve aumento no índice de contágios, estão estudando retrair a abertura. Você acha que o Brasil deve reabrir o comércio? Você deu o exemplo da Coreia do Sul, né? A mensagem do Douglas foi interpretada, não sei o que significa isso. Só dando um aviso aqui então, antes de falar em relação a essa reabertura, foi excluída. Não sei por quê. Ele mesmo excluiu, ou se foi o YouTube que de alguma forma excluiu. Aconteceu com algumas mensagens. Ele deve ter excluído, tudo bem. Mas eu gostei da pergunta dele, então eu vou responder. A pergunta dele diz respeito se está muito cedo. Eu, sinceramente, eu acho que está cedo. Né? Eu estou falando do caso da França, principalmente, porque eu vi pelo Twitter que eles já estão reabrindo. E aí eu vi uma foto do metrô hoje, e o metrô estava lotado, e as pessoas estavam todas de máscara. Gente, máscara não é vacina. Tá? Máscara não garante nada. Ele reescreveu, que na Coreia do Sul tentar reabrir o comércio e um aumento do índice de contágio. Acho que o Brasil deve reabrir. Imagina, Douglas, não tem problema. Não acho que a gente deve reabrir o comércio, não. E aí, sabe por quê? Porque a gente nem começou a quarentena direito. Esse é o problema. Essa é a questão toda que a gente bate na tecla sem parar. Se a gente tivesse entrado, numa quarentena efetiva, no isolamento social, acima de 70% da população, de verdade, em março, lá atrás, até agora, a gente já estaria pensando em abrir a economia realmente, provavelmente no final de maio, junho, pelo que eu li do Átila e de alguns outros alguns artigos, né, nesse sentido, de algumas previsões. O Brasil, na forma como ele está, tem uma previsão que eu não vou nem dizer o que essa previsão diz, porque é para não assustar. Mas o Brasil ele não faz quarentena efetivamente. O que ele faz, na verdade, ele achata um pouquinho a curva
porque a gente tem uma quarentena que é mal feita, portanto ela tem algum impacto, ela ajuda um pouco, mas ela é tão mal feita, é tão pouca gente, se a gente comparar, né, com quantas pessoas poderiam ficar em casa, que a gente não consegue ter um impacto efetivo. A gente não consegue gerar, na verdade, né, aquilo que era necessário, que é abaixar bastante a curva para que a gente tenha uma quantidade de contágio muito pequena. E aí o que acontece? Né, eu estou falando da França, porque é o exemplo que a gente tem mais próximo. A Coreia do Sul, eu acho que já faz mais sentido pensar em reabrir o comércio, só que eles já tiveram casos, já tiveram um novo pico, né? Não um pico no sentido de aumentou tão fortemente, mas já voltou a ter novos casos na Coreia depois da reabertura. Ou seja, eu acho que tem que repensar um pouquinho melhor. Eu acho que tem que ser aquele momento em que a gente realmente zera para depois pensar. Se não zerar, pelo menos pensar em um número muito baixo. Eu não sou especialista, aí eu já vou entrar, né, numa área que eu estou falando aqui pelo que eu li. Tá? Pelo que eu li, pelo que aconteceu na França, pelo que aconteceu na Coreia do Sul, esse processo de reabertura do comércio, ele tende a gerar uma segunda onda de infecções. Então, essa segunda onda ela pode ser tão perigosa quanto a primeira, né? A depender da como as pessoas têm feito a quarentena. O Lucas mandou para a gente: o pior de tudo é que ainda não existe consenso de pesquisadores como o vírus ainda vai se comportar. Temos já algumas respostas, mas não suficiente. Exemplo da segunda onda, ou até do vírus se mutar. Pois é, então por que a gente tem que ficar em casa? Porque não sabemos quase nada sobre esse vírus, ou pelo menos assim, sabemos pouco, né, sobre esse vírus. Segundo, não tem vacina. A ideia é justamente as pessoas ficarem em casa o maior tempo possível para a gente depois ir reabrindo alguns serviços bem devagarzinho, para a gente começar pelo menos a mexer um pouco a economia até a gente encontrar esse vírus. Perdão, até a gente encontrar essa vacina. Né? Enquanto isso não acontece, a gente vai tendo... o problema é justamente saturar o serviço de saúde. Por quê? Se nós temos muitas pessoas infectadas, o que vai acontecer? A gente já está percebendo lá em Manaus, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em breve em São Paulo, que aconteceu em outros países, no Irã, por exemplo. Né? Se a gente satura com o sistema de saúde, nós não temos espaço para as pessoas que mais exigem, né? Que são pessoas que são mais vulneráveis a esse vírus. E aí nós vamos ter que chegar no dilema lá da Itália, absurdo, surreal, né, dos médicos escolherem quem vai viver e quem vai morrer. Isso não pode acontecer, gente, pelo amor de Deus. E como é que evita isso? Menos infecções. Com menos infecções, ou seja, com isolamento social, a gente consegue achatar e diminuir a quantidade de pessoas que vai procurar o serviço de saúde. Com menos pessoas no serviço de saúde, a gente consegue manter o atendimento tradicional para o que precisa, porque não deixou de ter problema de coração, as pessoas não deixaram de ter infarto, AVC, não deixaram de ter diabetes, não deixaram de ter nada do que elas têm tradicionalmente. Então a gente está somando uma pandemia. Se a gente não controlar né, pelo menos um pouco desse processo de infecção, a gente vai ter um problema no sistema de saúde e vai ser muito triste, porque infelizmente muitas pessoas vão morrer por falta de leito, por falta de tratamento, por falta de remédios, e isso é um absurdo, porque dá para tentar segurar, dá para ficar em casa. Certo, gente? Já estamos aqui próximo do nosso horário. Eu vou pedir para vocês mandarem, então, as últimas questões, as últimas perguntas que vocês tiverem. Né? Já estou agradecendo aqui muito fortemente, mandando um abraço enorme aqui. Enrolei agora. Para todos vocês. Fiquei muito feliz da participação de todos, tá? Li todos os comentários. Eu gosto muito quando vocês participam. Se vocês tiverem mais algum comentário, podem mandar. Vai ser o último comentário, na verdade, né? Porque nós já estamos aqui na reta final. Se não, estou aqui esperando, porque tem um lagzinho, tem um delay. Quem jogava joguinhos lembra que eu jogava Gunbound. Alguém jogou Gunbound? Quando tinha Gunbound, a gente tinha um lagzinho. Aí ficava ruim. O Lucas jogava, obrigado, fico muito feliz. Vou responder essas duas últimas coisas aqui, então, essas duas últimas perguntas, e a gente fecha, tá bom? Obrigado, gente. Douglas mandou: a pandemia está sendo agravada devido ao surto de dengue e outras doenças. O novo ministro está dando conta do recado? Douglas, se você me falar assim, eu vou te responder da seguinte forma: cadê o ministro? Cadê o ministro da Saúde? É um indivíduo que não tem formação em saúde pública, pelo que eu vi, ou se
tem formação em saúde pública, não tem experiência na área, né? É um cara que teve, um indivíduo que está ligado, sempre esteve ligado a grupos de consultoria de saúde privada, tem todo o interesse do mundo em saúde privada. Então, o que ele sabe sobre lidar com pandemia, né? Eu posso não concordar com o Mandetta em uma série de coisas, mas ele tem um conhecimento prático, né? Uma experiência muito maior em relação a essas questões, né? De forma muito mais importante. Inclusive, teve um debate na Globo News esses dias que eu achei um absurdo colocarem aquele negacionista tosco do Osmar Terra para debater com ele e com Humberto Costa, né? Que são pessoas que têm um conhecimento maior e de experiência, inclusive. Assim, conta do recado, eu acho que não. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, colocou essa pessoa apagada, sem tanto conhecimento, né? Com intenção muito clara. Ele acha realmente que isso é importante. E o Luiz mandou a última pergunta: relações Brasil-China, como devem ser? Luiz, a pergunta é de $1 milhão. Sabe por quê? A gente está vendo, acabou de sair a gravação do nosso chanceler, né, do chanceler templário, do Ernesto Araújo, desse indivíduo, falando que o coronavírus é o comunavírus, né? Ou seja, ele está seguindo a lógica do Trump, daquele discurso besta, racista, inclusive, de que o vírus teria sido feito na China, ou é um vírus chinês, ou coisa do tipo. Então, perdão, eu acho que as relações com a China, no sentido político, elas já estão deterioradas, né? A gente vai perceber justamente que o Brasil vai deixar de ser parceiro estratégico, ou em alguma forma, em alguma medida, eu acho que nós vamos sofrer no pós-pandemia se Bolsonaro perpetuasse no governo. A China não tem nenhum incentivo a olhar para o Brasil com bons olhos depois de tudo que a gente tem falado sobre eles. Então, um comentário rápido só para a gente encerrar. Obrigadíssimo, obrigado a todos. Mãe Cátia, obrigado, eu que agradeço. O canal está aberto para todo o seu conhecimento. Fico muito feliz se você participar conosco. Douglas e Luiz, eu que agradeço vocês, né, e todos os outros que participaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like, comenta aí depois, pode ouvir de novo, não tem problema, vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu para vocês.